Bom dia, amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa FENACON Talks. Hoje, programa especial. O Dia do Contador, né? Dia do Contador é um dia muito especial para todos nós da profissão contábil, né? Dia que nasceu lá em 1945, com a abertura do primeiro curso superior, né? na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, desde então, temos esse dia a ser comemorado com muito entusiasmo por nós profissionais da contabilidade. E hoje, para falar um pouquinho da nossa profissão, dessa profissão tão maravilhosa, tão espetacular, trouxe aqui dois dos nossos diretores, o nosso vice institucional, Daniel Coelho, e o nosso diretor aqui, institucional, o Diogo Chamon, para a gente bater um papinho aqui e levar um pouco desse nosso entusiasmo para os senhores aí. É uma profissão, né? São 76 anos, né, de curso criado, uma profissão importantíssima na nossa sociedade brasileira. Nós, contadores, profissionais da contabilidade, temos algumas habilidades de enxergar futuro nas empresas através dos números, né? Então, de tomada de decisão, de análise, tudo isso através dos números da empresa. Então, são uma habilidade ímpar, né, que os profissionais têm e que fazem a diferença para a tomada de decisão de cada empresário na sociedade empresarial como um todo. Então, com muito orgulho, nós temos essa profissão, seguimos essa profissão, a minha particularmente seguida pela família, meu pai também é contador, minha mãe contadora, então é uma profissão realmente que a gente segue de coração e alma, né? Está nessa luta do dia a dia, e por isso nós estamos aqui também nas entidades, né, presidente Diogo, tentando ajudar um pouco mais a nossa profissão, o crescimento e assegurar vários direitos aí de todos os nossos filiados e associados. É muito prazeroso, né, a gente falar de uma coisa que nós gostamos tanto na nossa profissão. Também me dá muito prazer poder contribuir com ela, né, através das entidades de classe, em especial a FENACON. Eu vejo que o profissional contábil ele tem muito a comemorar. É uma atividade essencial para qualquer operação, para qualquer outra atividade que circule no Brasil, seja na área ali da economia, seja na área pública, na docência. Nós temos uma preponderância, uma importância muito grande. Mas eu quero fazer aqui uma saudação muito especial aos colegas empresários contábeis, que são aqueles representados pela nossa FENACON e todos os SESCONs e SESCAPs do Brasil. Eu costumo dizer que é um desafio em dose dupla aos nossos colegas empresários contábeis, porque além de exercer atividade como consultor, como técnico, de levar informação aos seus clientes, às pequenas e médias empresas, ter que participar das questões estratégicas, ter que cumprir essa relação com o fisco, com a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, ele ainda empreende, e ele é um empreendedor de tocar um negócio, uma empresa, assim como qualquer empreendedor no Brasil, com as mesmas dificuldades de leis trabalhistas, dificuldades da burocratização de várias situações junto ao fisco. Então, ele tem uma jornada dupla, e esse é um dia que tem que ser muito comemorado por todos os nossos colegas contadores, mas eu vou fazer uma referência especial aos colegas que são titulares ou sócios de empresas contábeis, por essa questão também que, além de exercer a profissão, também tem que empreender, gerar emprego, gerar renda e, muitas vezes, né, subsidiar famílias e mais famílias através dos seus colaboradores. Bem lembrado, acho que é importante a gente ressaltar realmente esse diferencial do empresário, da qual nós representamos aqui, né? Eu lembro bem quando eu assumi lá atrás a presidência do SESCON São Paulo, que nós tivemos nesse momento mesmo assim, uma preparação de uma apresentação num evento, foi justamente nessa época, e que nós levamos a essa questão do contador, né, do empresário contábil, multifacetado, né? E o sujeito ele precisa ter muitos conhecimentos, né? Então, isso que eu acho que é
ao charme da nossa atividade, especialmente empresarial. Por quê? Porque além de você ter que conhecer muita clareza, né? Porque a nossa profissão é uma ciência, né? Ciências contábeis, além de conhecer com muita clareza toda a normativa da atividade profissional, você precisa conhecer também muita clareza a normativa, o regramento, né? Da atividade dos seus clientes. Né? Então, isso nos traz uma gama de conhecimento muito forte, muito grande, né? Porque você não pode errar, né? Esse é um outro aspecto importante e crucial da nossa atividade, né? Nós não podemos errar. Isso é, e para você não errar ou errar menos, enfim, né? A gente tem que estudar bastante, muito, constantemente estudando regulamentos de outras atividades, estudando, enfim, todo o critério da conjuntura econômica da atividade do seu cliente, se é uma atividade sazonal, se não é, até para você poder, junto com o cliente, avaliar as evoluções que estão ocorrendo lá no seu balanço, nos seus negócios, enfim, podendo dar todo o suporte necessário para que ele possa conduzir da melhor maneira possível os seus negócios. Então, isso realmente é uma diferença singular, né, do profissional contábil, né? Eu diria que ele é hoje um coringa em toda atividade empresarial, porque toda atividade empresarial, não só no meio empresarial, mas vamos colocar também, abrir um pouco mais esse leque, levando isso também na vida pública, né? Mas toda atividade, sem exceção, tem lá profissionais da contabilidade atuando, né? Atuando de forma muito firme para que a coisa seja feita da melhor maneira possível, né? Então, isso que torna a nossa atividade um desafio, né? E nós gostamos, acho que é pior, né? A gente curte esse desafio, apesar dos problemas que tem, das legislações às vezes não tão claras, né? De alguns questionamentos, enfim. Mas, apesar de tudo isso, a gente está aí no nosso dia a dia brigando aí para sempre melhorar bastante, especialmente no nosso caso, empresário contábil, melhorar bastante o ambiente de negócios do país, né? Então, queria ouvir um pouquinho vocês nesse bate-papo aqui gostoso. O que vocês acham disso e como é que vocês enxergam esse nosso dia a dia aí, das nossas atividades, né? E que a gente tem contribuído bastante para a evolução dos negócios. Pegando esse gancho, acho que o tema principal seria a responsabilidade do contador, né? Então, a responsabilidade é grandiosa, né? Como falou bem, a legislação é inúmera, né? A gente não consegue absorver tudo, por isso o estudo contínuo, a educação continuada, né? Uma equipe bem trabalhada também, para você conseguir atender seu cliente da melhor maneira. Né? Você só consegue com conhecimento, e o conhecimento vem através de estudo, de cursos contínuos, de muita leitura, né? E tentar acompanhar essas mudanças de legislação que nós temos no dia a dia, que na semana passada é uma coisa, essa semana já vira outra, cada município com sua legislação, cada estado com sua legislação. Então, você atuar no Brasil como contador, você precisa mesmo ter esse foco, né, de conhecimento e ter uma grande responsabilidade perante seus clientes. Né? Então, é de grande importância e realmente todos os profissionais estão de parabéns que optam por essa profissão, por escolher e saber que é uma profissão bem delicada, mas de grande importância nacionalmente. Eu gostaria de enaltecer a evolução da nossa profissão. Há não muito tempo, né, nós éramos os guarda-livros, né, e há menos tempo ainda éramos os darfistas, que executávamos apenas a operação legal e fiscal. E a evolução tecnológica nos obrigou a mudar um pouquinho a forma de atuação, um pouquinho não, mudar drasticamente a forma de atuação. É bem verdade que a evolução tecnológica adotada pela Receita Federal, que é o grande órgão que nos exige, que exige das empresas uma interação, ela nos obrigou a evoluir também no nosso atendimento. Os arquivos eletrônicos, o projeto SPED, isso tudo obrigou, nota fiscal eletrônica, né, obrigou o contador a prestar um serviço um pouquinho além da mera execução de preenchimento e de cálculo. Eu acho isso uma coisa extremamente importante, valiosa,
no Brasil ainda não há todo o reconhecimento desta profissão que merece, mas tem sim evoluído. Eu acho que é isso que a gente precisa enaltecer bastante, essa evolução. A posição estratégica que o contador está colocado dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, e essa evolução tecnológica que nos trouxe para a nossa origem. Afinal de contas, a nossa profissão, o contador, né, a função de contador foi criada para gerar informação, para fazer registros, controles e gerar informação. E nós estávamos ficando, nesses últimos anos, neste período pré-evolução tecnológica, a gente estava ficando numa questão muito executiva, muito de executar, calcular, entregar e trabalhar, como a gente diz, trabalhar para os órgãos públicos e não para o nosso cliente. E isso vem mudando esta matriz, e hoje nós conseguimos estar mais próximos do cliente, a gente consegue oferecer serviços acessórios à contabilidade, como que está muito em voga hoje o BPO financeiro. Então, nós temos hoje uma posição mais percebida, uma importância mais percebida junto ao nosso cliente, junto a qualquer instituição. Aqui eu não estou falando só de empresário contábil, mas também de qualquer área da contabilidade. Isso é uma coisa que tem que ser bem reforçada e sublinhada. Você tem toda a razão, né? E a gente também tem que ressaltar, vamos dizer assim, o reconhecimento da própria sociedade, o trabalho que a gente vem executando, né? Se a gente parar para imaginar, há muitos anos atrás, o que tinham de percepção do que fazíamos as empresas e os negócios, e hoje, né? Tanto pela sociedade, mas também pelos órgãos fiscalizadores, né? Pelo executivo, né? Você vê que hoje somos importantes nas tomadas de decisões da questão legislativa, por exemplo. A gente tem participado ativamente nas discussões desses projetos que estão aí no Congresso Nacional, né? Por exemplo, né? Mais atualmente agora, esses projetos de reforma tributária, né? Que temos dado todo o nosso parecer, levando o nosso conhecimento, levando a nossa visão do que, de fato, seria o ideal para as empresas e para o país. E é evidente que aí tem também um cunho político, né? Nem sempre a gente consegue colocar de forma muito clara tudo aquilo que a gente gostaria que fosse colocado nesses projetos todos de lei, né? Mas o mais importante é isso, quer dizer, esse reconhecimento, né? Muito forte do executivo, né? Nos chamando sempre para poder estar discutindo de forma muito ampla e aberta a melhor maneira de se tratar essas questões, por exemplo, de tributos, né, nas empresas e nos negócios. Então, eu acho que essa evolução realmente ela se deve que o profissional contábil, o contador, ele realmente tem esse viés, né, de realmente aceitar aquele desafio e ir a fundo dos negócios, né? Então, ele vai com muita clareza, de forma muito firme, de forma muito forte, né? Até em assuntos que ele não dominava, né? E teve que acabar dominando, por exemplo, tecnologia. Tecnologia é uma coisa que virou meio que uma extensão do nosso trabalho, né? A gente precisou conhecer com muito critério, né, as questões tecnológicas. Eu lembro muito bem, há anos atrás, não é tanto tempo assim, não, talvez 20 ou 25 anos atrás, poucas empresas tinham uma estrutura nos seus negócios de tecnologia, né? Ou um departamento, chamava-se CPD antigamente, né? Agora é TI, né? Tecnologia da informação, mas enfim, tivemos que ter nos nossos negócios esse tipo de estrutura, tivemos que conhecer para que servia isso, como é que isso ia ajudar os nossos clientes, os nossos negócios, enfim, tivemos que ir a fundo nessas questões, né? Porque até somos, na minha opinião, pioneiros em muita coisa, né? Redes, por exemplo, redes internas, né, de empresas, né? Creio que as nossas atividades empresariais contábeis foi uma das primeiras a ter esse tipo de rede interna, né? Rede de microcomputador, era uma coisa que não existia até então. Existia os grandes computadores em rede, né? Mas microcomputador em rede foi uma novidade. E nós fomos lá, encaramos essa bronca, fomos conhecer isso a fundo, instalamos isso no nosso sistema para poder começar a integrar os serviços todos gerados lá no computador, né? Que até então não eram integrados, né? Na contabilidade, e relativamente à questão também das apurações de tributos, de impostos, a parte de folha de pagamento, essa área de recursos humanos, enfim, tudo isso sem ter um contador à frente,
né, evidentemente, com todo critério, todo cuidado que ele tem, para que a coisa fosse feita da melhor maneira possível dentro do regramento legal. Então, isso que é importante e que, de fato, leva a esse reconhecimento, tanto hoje, muito mais forte da sociedade, como já há um bom tempo dos poderes executivo, né, legislativo também forte, não só na União, mas também nos estados e municípios, né? Todo município e todo estado, nós temos uma legião de empresários da contabilidade ligados à nossa federação, aos nossos sindicatos, né? Dando esse tipo de assessoria ou sendo lá ouvido para poder melhorar essa relação do contribuinte com o fisco. Então, isso é um outro aspecto importante da evolução dos nossos trabalhos dentro da nossa atividade contábil. Então, quero ver com vocês também a respeito desse mundo novo, não é tão novo, né? Já tem bons anos assim, mas essa evolução, vamos colocar assim, que vem ocorrendo na nossa atividade profissional, com muito critério, de forma muito firme, né? Isso que é importante, com todo esse reconhecimento da sociedade. Pegando essa questão da evolução, a gente pode pegar os 2 últimos anos, né, em relação à própria Covid, né, que chegou para a gente, todas as empresas precisaram se adaptar, né, e a contabilidade, para nós, uma atividade essencial e para a sociedade, mas assim não foi considerada na maioria dos estados. As empresas precisou se virar, o contador precisou se virar com seus funcionários, trabalhando de casa, sem precisar parar, né, sem poder parar, na verdade. E com isso, precisou-se utilizar as ferramentas tecnológicas que já vinham sendo conduzidas, né, no passar dos anos, mas nesses 2 últimos anos a evolução foi muito grande dentro das empresas contábeis. Então, todo mundo correu para poder se reestruturar, né, se adaptar à nova realidade, a trabalhar dessa forma de home office ou dentro da empresa, né, já que estávamos nessa época de pandemia, ainda estamos, e isso ficou. Né? Hoje, as nossas estruturas não é a mesma coisa que há 2 anos atrás. Não temos mais 100% das pessoas que trabalhavam dentro de uma empresa trabalhando hoje. Então, as pessoas trabalham de casa, através de ferramentas tecnológicas, e isso não diminuiu nem um pouco o nosso trabalho. Às vezes até aumenta, porque você tem que ali se policiar na hora do seu trabalho, né? Mas, pelo contrário, nós conseguimos evoluir mais ainda, utilizando as ferramentas, utilizando alguns processos de trabalho, que isso facilitou e melhorou a nossa profissão. Né? Então, essa pandemia foi ruim pela doença, mas foi muito boa numa quebra de paradigmas que nós tínhamos no dia a dia de nossos trabalhos. Então, foi uma evolução tecnológica e de processos grandiosos para a nossa profissão. É muito bem apanhado pelo Daniel esse período aí de isolamento, dessa pandemia tão maléfica aí para o mundo. Ele acelerou muitos dos nossos processos, né? Ele nos obrigou a partir para questões que iam levar um pouco mais de tempo para a gente iniciar. E aqui também eu quero fazer uma referência, né? O contador é o ser humano mais adaptável da face da Terra, porque ele se adapta a tudo. É impressionante, quando a gente acha que não vai conseguir cumprir qualquer obrigação que seja, das mais loucas que a Receita nos impõe, nós vamos lá e conseguimos cumprir. Neste momento da pandemia, que nós tivemos que manter rigorosamente 100% das nossas obrigações, nós não podemos deixar de entregar um balanço, uma folha de pagamento, algumas guias, obrigações, nós não deixamos de fazer nada. E, além disso, nós botamos uma carga enorme de tempo para atender os clientes por tantas mudanças, por tantas necessidades e também por tantas medidas que o governo lançou para poder auxiliar neste momento. Então, nós continuamos atendendo a nossa rotina extremamente pesada e importante e ainda adicionamos mais um atendimento personalizado aos clientes em função deste momento. Eu acho que talvez seja por isso que o contador ele consegue tanto protagonismo nos ambientes que ele milita. A gente aqui tem oportunidade de circular em ambientes empresariais
federações, associações, que não são contábeis, e a nossa participação sempre tem um protagonismo importante. Talvez seja por esse conhecimento técnico que nós temos, e é a nossa profissão, mas também muito por essa questão de se adaptar, de entender, de avançar situações. O presidente trouxe a questão legislativa. É fundamental nós conseguirmos debater as questões, nós conseguimos entender aonde vai chegar tal medida, porque muitas vezes as medidas são implementadas e a execução delas são absurdas, que nós sabemos que não vai ser possível, como entregar, sei lá, um bloco K, por exemplo, mas as medidas são aprovadas no ambiente legislativo. E isso é mais uma maneira de ressaltar a importância do contador, não só na nossa profissão, mas também na contribuição de uma sociedade melhor. É uma pena que muitos ainda não enxergaram essa importância e essa contribuição, essa possível contribuição que a classe pode dar para o Brasil. Mas a gente faz a nossa parte, né, presidente? Temos feito já há muitos anos, né? Mas eu acho que, na verdade, se a gente fizer uma análise do tempo, né? Eu estou nessa atividade, assim, federativa já há mais de 20 anos. Eu lembro bem, lá atrás, quando nós entramos nisso, nós não tinha muito reconhecimento da sociedade. É interessante, né? Não tinha essa percepção da sociedade, né? A gente, não só da sociedade, mas também nos órgãos de governo, executivo, legislativo, para conversar com um vereador, com um deputado, era uma luta absurda, né? Para marcar uma audiência com essa turma, não era muito simples, não. E as próprias instituições, como você bem colocou, empresariais, também não tinham, assim, não eram muito próximas da gente. Então, isso foi uma evolução. Na verdade, essa evolução ela existiu de forma lenta, inicialmente, lá há 20 anos atrás. Isso, depois, com esse reconhecimento de que tudo que nós reivindicávamos era para a sociedade e não em benefício próprio da atividade profissional, né? Isso é outra coisa importante, é um grande diferencial que tem a nossa atividade com outros setores econômicos que vão lá brigar, especialmente no legislativo, em causa própria, né? Nós não fazemos isso porque nós atendemos todas as atividades dos segmentos econômicos. Se parar para imaginar, todos os tipos de clientes nós temos, estão na nossa base. Então, a gente sempre está pensando em melhorar, né, o ambiente de negócio para essas pessoas, para essas empresas. Então, dentro dessa lógica, todas as reivindicações que a gente sempre fez, foi sempre pensando o quê? Na melhoria de ambiente, na forma de se tratar essas informações. Então, dentro desse critério, muito assim objetivo, né, muito prático, né, as entidades empresariais começaram a perceber que, de fato, a gente está lá para tentar colaborar com todo mundo. E isso começou a abrir portas, começou a quebrar um pouco essa resistência. E no momento em que a gente começou a entrar nessas entidades, como bem disse o Chamon, a gente começou a se destacar, porque a gente conhece tudo, né? Porque é inerente à atividade contábil você ter que conhecer todas as situações, todos os regulamentos, para você poder tocar os negócios junto aos seus clientes. Então, dentro dessa lógica, começamos a entrar nessas entidades e começamos a ser chamados, reivindicados para ser assessor, para fazer parte de uma diretoria, de uma associação comercial, de uma federação de indústria, uma federação de comércio, enfim. E a coisa começou a evoluir também, né? Isso na lógica empresarial, no mundo empresarial. E no mundo do executivo e do legislativo também participamos. Nossa, eu participei de várias comissões, por exemplo, na Câmara de Vereadores em São Paulo. Temos uma comissão técnica para ajudar aos vereadores a criarem leis para o município de São Paulo, por exemplo. Olha que coisa interessante, né? Isso, na verdade, é motivo de orgulho, porque a gente está lá contribuindo da melhor maneira possível. E assim foi evoluindo. Então, participamos de todos os projetos importantes que ocorreram, de mudanças assim, na ordem fiscal, né? Quando criou-se a nota fiscal eletrônica, vocês devem lembrar bem, criou-se um comitê, por exemplo, na Secretaria de Fazenda de São Paulo aqui, da qual participei também, eu e mais outros colegas, né, para poder ajudar
a construir a melhor maneira possível de controlar aquela questão, né? Quando iniciou-se também o trabalho de certificação digital, também montamos aí uma comissão para poder colaborar na instrução de como fazer isso, né? Nós é que damos e sugerimos a questão da procuração eletrônica que existe hoje, e, na verdade, não tinha isso lá atrás, né? Então, isso aqui é importante, tem que fazer desse jeito. Quem faz o trabalho é o computador, não é mais ninguém. Enfim, então, todas essas evoluções, elas foram ocorrendo e a sociedade foi absorvendo isso da melhor maneira possível, de forma muito positiva. Creio hoje que toda a sociedade já tem esse reconhecimento, até porque a própria instrumentalização do governo hoje, né, através especialmente do SPED, né, e de outras ações, por exemplo, Imposto de Renda e tudo mais, houve uma possibilidade muito grande de nós, profissionais da contabilidade, com o nosso público, né, e eles tiveram essa percepção. E a necessidade de estar próximo de nós, para que a gente possa realmente ajudá-los nessas tomadas de decisão. Então, eu acho que tudo isso, de fato, foi uma evolução nesse trabalho, e isso é prazeroso, que mostra o reconhecimento de todos com a nossa atividade e o nosso trabalho. Então, acho que é isso que é importante a gente ressaltar aqui na nossa reuniãozinha de hoje. Eu tenho bem menos tempo que vocês, volto a frisar, só tenho 21 anos, né, de profissão. Essa barba branca não está dizendo isso não, hein? Será que estou mais jovem Isso aqui, assim? presidente, você sabe o que é, né? Quem tem filho sabe o que é, que eu sou tio. E o chamou não pode dizer nada, porque não tem nem em cima nem na barba aqui, ó. Mas são 21 anos já nessa profissão, né? A qual já acompanhava desde criança meus pais. Então, assim, a gente vê a evolução da nossa profissão, de tudo que ocorreu, né? Dessa abertura de portas nas entidades, é fenomenal, mas é porque nossa profissão realmente é reconhecida em toda a sociedade, e não somente no Brasil, como no mundo afora, né? Então, quem conversa com o contador sabe que ele tem uma visão diferenciada, sabe que tem uma habilidade diferenciada. Então, é enxergar o que ninguém mais enxerga, é poder dar diretrizes para uma tomada de decisão. Enfim, são vários critérios aí. Quem já pensou que um contador, como o senhor, participa de comissões para poder criar legislações para o nosso país, né, para a sociedade empresarial em geral, né? Quem já pensou que o contador chegaria nesse pé, já que ele era só um guarda-livre, já que era um calculador de impostos, né? Então, ninguém pensava isso no passado, e isso hoje é uma realidade e que só vem aumentando, e que isso faz enaltecer mais ainda o profissional da contabilidade. Muito bem, meus amigos. Chamou, e então gostaria, infelizmente, o nosso programa está acabando, porque é rápido e um bate-papo. Isso a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre a nossa atividade profissional, né? Que é o que a gente mais gosta, né? Mas, infelizmente, o programa está acabando. Então, eu vou pedir aqui para vocês fazerem um fechamento, dar o seu recado aí, até em função do mês, da data especial, 22 de setembro, e vamos encerrar o nosso bate-papo aqui. Então, Chamon, por favor. A gente deu aqui uma pincelada, uma reforçada nos pontos fortes da profissão, da atuação do contador. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Deixar um forte abraço aos colegas que se orgulhem dessa nossa profissão. Nós três aqui somos de famílias de contadores. Eu tenho a satisfação de meu filho agora ter ingressado na Faculdade de Ciências Contábeis. Então, é uma profissão boa, apesar de todos os percalços, apesar de todas as dificuldades, é uma profissão que realmente nos enche de orgulho, e que siga assim, que siga assim. Então, eu quero deixar um forte abraço aos colegas contadores, e quero deixar também um alerta aos amigos que não são contadores, que olhem um pouquinho mais para este profissional, que ele pode dar uma contribuição, como a gente já relatou aqui, uma contribuição para o crescimento da economia, para o fortalecimento do país. Obrigado, abraço a todos. Vou desejar parabéns mesmo a todos os profissionais, né, que continuem aí encarando essa profissão com muita responsabilidade, né, que aos nossos clientes vejam, como o Diogo lembrou bem, vejam a contabilidade como seu braço direito, sua base empresarial, de grande importância isso. Então, comemore, gente. Não é somente dia 22 de setembro, mas é todo dia que nós temos que comemorar e nos orgulhar da nossa profissão.
Forte abraço a todos. Prazer estar aqui com o presidente Sérgio, com o Diogo, fazendo esse talk show, né? Então, é uma ferramenta tecnológica que veio aí para ficar, trazendo aí novidades a cada dia para vocês. Então, é isso. Falamos um pouquinho, especialmente, da atividade empresarial contábil, né? Que é nossa praia, né? É o nosso dia a dia, para mostrar aos senhores aí, né? Que nos ouvem, nos assistem, a importância da nossa atividade hoje no meio, na sociedade, enfim, né? E esse grande reconhecimento, isso que é prazeroso a gente perceber que, de fato, existe esse reconhecimento da sociedade e dos governos, e do executivo e do legislativo. Então, um grande abraço a vocês. Comemorem, sim, vocês profissionais da contabilidade, o dia 22, porque realmente a gente merece essa referência a esse dia tão importante da nossa atividade profissional. Então, um grande abraço a vocês, prazer estar aqui com vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.